Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Aline, para você que não me conhece, está chegando agora. Eu tenho gravado aí uma série de conteúdos falando sobre as experiências que eu tenho obtido com a equipe, com os profissionais do Método TRI e também falando um pouquinho sobre a mentoria. E eu quero iniciar hoje falando aí sobre a mentoria, Iniciar esse conteúdo falando sobre a mentoria M3, onde eu tenho sido mentoriada em um curso muito bom, não só de transformação, porque eu tenho experimentado na minha própria vida essa transformação. E quando você tem essa mentoria, quando você tem esse acompanhamento, algumas coisas que você não entende por debilidades emocionais, por debilidades que há em você, quando esse mentor ele vem, ele te acompanha, ele te equipa para que você entenda, para que você saia desse lugar, de paralisia, desse lugar de falta de entendimento e comece a andar. Então é sobre essa mentoria que eu quero falar um pouquinho hoje nessa noite. E eu quero falar também, nessa live, sobre a consequência de dores psicossomáticas, O que as dores psicossomáticas causam no nosso corpo. E eu tenho vivido, experimentado algumas coisas nesse tempo, onde eu tenho tido essa mentoria, esse acompanhamento e tenho percebido no meu próprio comportamento, na minha própria vida, o que são essas dores, quais as consequências dessas dores e como eu vou fazer, o que eu vou fazer para me livrar dessas dores. Então é sobre isso. Se você chegou aqui, já deixe seu like, inscreva-se no canal, siga nossas redes sociais, Terapia Método TRI. Eu sou uma das mentoras, das mentoriadas, na verdade, por essa equipe de profissionais. Além de estar cuidando de mim, tenho me capacitado para que eu possa cuidar de outras pessoas. E eu atuo aí também na área da massoterapia, para ajudar como profissional, dentro dessa massagem terapêutica, ajudar o seu corpo, o seu desenvolvimento, o seu bem-estar, físico. Mas nós tratamos das 3 áreas, físico, mental e espiritual. E nós entendemos que quando essas 3 áreas elas estão em pleno funcionamento, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, eles estão alinhados, ajustados, em pleno funcionamento, a prosperidade te alcança, as coisas começam a dar certo, a sua vida é transformada. Então é para esse objetivo que nós estamos aqui, para te equipar, para te levar para esse lugar. E eu quero começar honrando, como eu já disse, essa equipe de profissionais que tem dedicado a vida deles. Gente, realmente é uma dedicação diária e constante da vida deles para investir na vida dos mentoriados. Sim, eles investem, eles semeiam não só o tempo, não só o conhecimento, mas semeiam o melhor que eles têm. Isso se chama amor. Amor é um ato constante de práticas diárias, de acreditar no outro. Então eu quero honrar essa equipe, honrar meu mentor, o Miraci SG, que tem aí literalmente me transportado de um lugar de inércia, de um lugar de dor, para um lugar de cura, para um lugar de ativação, para um lugar de liberdade. Na verdade, se tivesse todo o dinheiro do mundo, ainda seria pouco para honrar o que ele tem feito, para honrar o que essa equipe de profissionais tem feito. Porque nem todo o dinheiro do mundo paga o que eu tenho recebido. Todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas, nem tudo isso paga, gente, de fato, o que eu tenho recebido, de fato, o que eu tenho aprendido nesse tempo. E eu quero vir diariamente aqui transbordar isso para vocês. Tem um versículo na Bíblia no qual eu acredito, minha regra de fé e prática, que diz: de graça receber, de graça dar. Embora eu tenha sido mentoriada, eu tenho recebido e sido equipada, eu quero aqui transbordar para a sua vida isso, transbordar o meu conhecimento, aquilo que eu tenho sido preparada, te ajudar de alguma forma. E eu quero sim, sempre eu vou validar para vocês e indicar para vocês esses profissionais, para que você busque ajuda com essa equipe de profissionais, com essa equipe de terapeutas de mentoria, para você sair desse lugar de limitação. Eu não sei você, mas muitas das vezes eu já fiz planos, projetos, já idealizei muitas coisas e eu não consegui alcançar o resultado que eu esperava. E quantas vezes eu já, como empreendedora, já tentei tantos negócios, já fui do zero à tentativa de faturamento,
e começava a dar certo e estagnava, começava a dar certo e parava. Começava a andar e as coisas não aconteciam, não rompiam, não saíam daquele lugar. Era como se eu fosse até é como se numa reta eu fosse até a metade, e da metade em diante eu não conseguia avançar. Quantos dos meus negócios eu já fui até um ponto e desisti e abortei? Por quê? Porque eu não entendia o que acontecia, né? Mas quando eu chego nessa equipe de profissionais, quando eu começo esse tratamento de autoanálise, de autoconhecimento, eu começo a perceber que a prosperidade, para que haja espaço em mim, a prosperidade, para que me alcance, eu preciso estar curada. Porque se eu sou próspera sem entender o propósito, não faz sentido, né? Então eu vejo que eu fui preparada para esse tempo, onde a prosperidade me alcança, e eu sou fruto, eu sou o resultado dessa mentoria M3, dessa equipe de profissionais, e eu sou o resultado da mentoria do Ubiraci SG, e eu espero poder contribuir com vocês, né? Eu quero honrar aqui de pronto, e eu espero poder contribuir com vocês, com as minhas experiências, com a minha vida, reverberar aquilo que eu tenho aprendido, né? E eu acho que não tem nada mais poderoso do que você falar da sua própria experiência, falar da sua própria vida, falar da sua história. Eu acredito que histórias conectam, e é sobre essa história que eu vim falar hoje, né? Na verdade, eu vim falar sobre as questões emocionais, né, ligadas aos rins, né? Como eu disse já aqui um tempo atrás, o nosso corpo ele é formado de corpo, alma, que também está ligado à mente, e espírito, ou energia de vida, o nome que você quiser dar. Essas três áreas, elas precisam estar em pleno funcionamento para que você seja próspero, para que você alcance seus objetivos, para que você tenha êxito, para que você se sinta completo, né? E eu tenho experimentado o que é vir para este lugar. Gente, muitas das vezes nós fugimos dos lugares de confronto, não é mesmo? Quantas vezes eu já fugi de lugares de confronto, de lugares que me tiram do meu eixo, da minha zona de conforto? Por quê? Porque o confronto, ele não é gostoso, ele não é uma situação que você tenha prazer de passar. Porém, o confronto, ele é necessário para que você saia desse lugar de limitação. E eu tenho vivido esse momento de confronto, esse momento onde as minhas verdades, entre aspas, são colocadas em cash, né? São colocadas à mesa, vamos assim dizer. E aí eu me encontro e me deparo comigo mesma, com as minhas motivações internas, com aquilo que de fato eu acredito, né? Então, através desse confronto, através dessas situações de gatilho, onde eu consiga perceber o quão doente eu estava e estou nesse processo de cura, e eu consiga perceber que de fato as minhas coisas não prosperavam, porque eu não estava conseguindo sair, né, desse lugar de limitação, porque eu estava doente, porque eu estava presa em cadeias emocionais, presa em barreiras, em sofismas, né, presa em ideias que não eram reais. Então, quando eu consigo perceber isso, quando eu consigo me analisar, me encontrar nesse lugar, o meu corpo ele vai dar alguns sintomas, né, da situação que eu estou vivendo. Então, as questões emocionais ligadas aos rins. Esses dias eu tenho vivido esse processo de transformação de dentro para fora, esse processo de confronto, esse processo de sair da minha zona de conforto, esse processo de ser questionada acerca das minhas motivações, um processo onde eu tenho que aprender a tomar minhas próprias decisões, onde eu tenho que aprender a assumir a responsabilidade. E eu percebi nos últimos 3 dias, depois de todo esse confronto, de tudo isso que eu tenho vivido, né? Então, abrindo para vocês um pouco da minha experiência, eu percebi o meu corpo físico sentindo reações que eu não estava compreendendo, porque eu estava bem, fisicamente eu estava bem. Inclusive, gente, quero deixar aqui para vocês dicas dos manuais que estarão disponíveis nas plataformas, alguns já estão, né? Esses manuais nos ajudam a ter uma vida mais leve, uma vida saudável. Então, tenho lá o manual REM, que é Reprogramação Pragmática, tem o manual do Detox, manual do Metabolismo, manual do Comportamento, que vai te ajudar aí a desenvolver novos comportamentos, né? A reverberar novas atitudes. Então, tem vários manuais, vários livros, né? Quero deixar aqui também a dica para vocês
de um livro que assim marcou a minha experiência, que é O Filho do Catador de Latinhas, né? E o subtítulo é Sou Milionário e Quero Tirar Minha Vida. Então, como eu me identifico ali nesse livro, né? Um e-book que está aí na plataforma digital, vou deixar o link abaixo, vai lá, garanta o seu e-book, né? E é exatamente essa proposta de a equipe do Método Tri, ela tem essa proposta de te equipar para viver o propósito para o qual você foi criado para viver. E quando eu falo especificamente dessa mentoria, né, com o Biraci, que eu já estou finalizando aí um curso onde a gente tem sido mentoreado, né, nós temos aulas, temos tarefas, temos dinâmicas, temos desafios, somos confrontados, somos tratados, né, no nosso caráter e na nossa insegurança, enfim, nas áreas que estão ainda debilitadas na nossa vida. Então a mentoria ela vem para me equipar. Para quê? Para que eu possa ser uma mentora de outras pessoas, mentora de mentores, né? Porque cada um a gente enxerga um líder, todo mundo tem essa capacidade de ser líder. E a maior liderança que a gente pode exercer é a liderança do nosso próprio eu, a liderança da nossa vida, né? A liderança do eu próprio. Então, nesse processo onde eu tenho sido transformada por essa mentoria, onde eu tenho sido de fato equipada a cada dia, a cada momento, né, de forma muito intensa, meu corpo ele começou a dar alguns sintomas. Eu não estava entendendo o porquê desses sintomas. Então eu vou ler para vocês aqui um artigo, eu espero que faça sentido, né, porque fez sentido para mim. E hoje, especificamente no momento de mentoria pela manhã, né, esses sintomas eles vieram à tona ali, eles vieram de uma forma muito intensa. E ali na mentoria, né, durante o processo de mentoreamento, de acompanhamento, nós conseguimos identificar que os sintomas que eu estava sentindo são sintomas emocionais por causa da fase que eu estou passando, do processo do qual eu estou vivendo. E aí eu decidi compartilhar, porque talvez você esteja sentindo assim, né? Talvez você esteja sentindo exatamente o que eu estou sentindo, que eu estava sentindo, porque já melhorei. De 100% eu já melhorei aí cerca de 60% dos sintomas que eu estava. Então eu quero compartilhar com você para que faça sentido, para que você se autoanalise e busque ajuda, ok? Então eu vou ler aqui para vocês questões emocionais ligadas aos rins. Pode ser esta a causa para os seus problemas de rins. Você que está me assistindo, pode ser que você tenha problema de rins. Os rins são, por excelência, o órgão do equilíbrio físico e emocional. São a morada da nossa energia essencial. A sua principal função é a filtragem das substâncias tóxicas que precisam ser eliminadas. Saiba que os problemas renais podem estar relacionados com a incapacidade de filtrar, desprender e eliminar fatos desagradáveis do passado, como sentimentos e comportamentos. Essas são as 5 emoções mais frequentemente ligadas aos problemas renais. E aí eu vou contar para vocês quais são essas emoções. E talvez se você estiver passando por ela, pode ser que os seus rins estão sendo afetados. Então vai se analisando aí. A primeira emoção é o medo. Habitualmente, a emoção que desequilibra os rins é o medo. Quem se sente inseguro e com medo em relação ao futuro anda desassossegado com várias preocupações e tende a apresentar dores nos rins. Então essa é a primeira emoção. Faz sentido para você? Deixa abaixo aí no comentário, pausa esse vídeo e me conta se faz sentido, se você está se identificando, se você está passando aí por uma situação de medo e está sentindo alguma dor, né? Talvez nos rins, talvez dor de cabeça, dor de garganta, né? Faz sentido? Vai pensando aí. Conflitos relacionais. O sistema renal é composto por um par de rins, estando dependente da parceria e cumplicidade entre o par para uma correta atividade. Assim, o bom funcionamento dos rins também pode ser posto em causa no decurso de conflitos relacionais. Você está passando por algum conflito relacional nesse momento da sua vida? Como anda a sua saúde física? O que você está sentindo? Porque aquilo que a gente não expressa, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, aquilo que a gente não expressa com palavras, o nosso corpo
expressa com dores. Nosso corpo, ele está mandando aí um comando, ele está mandando uma resposta daquilo que você não está expressando com palavras. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pessimismo. Olha o sentimento de pessimismo. O saudável funcionamento renal também é afetado pelo foco excessivo nas dificuldades. Gente, quantas e quantas vezes eu me pego focando excessivamente nas dificuldades. É como se os problemas fossem gigantes, intransponíveis, que eu não consiga vencer. E na verdade, quando a neurociência fala que aquilo que você foca expande. E quando você foca excessivamente nos seus problemas, eles criam uma proporção gigantesca que eles se tornam intransponíveis. Só que os malefícios desse foco excessivo, que além de te prender e não te beneficiar em nada, vai prejudicar os seus rins, vai prejudicar o funcionamento do seu corpo físico. Vai trazer tensões sobre o seu corpo. Eu, como massoterapeuta, entendo que a gente precisa regular as tensões do corpo. Inclusive, esse é um dos nossos métodos na massagem. M3RT, reguladores de tensão. Por quê? Porque a ansiedade do mundo moderno, né, as tensões, as preocupações, elas são tão intensas na atualidade, elas são vividas de forma tão intensa, que os nossos músculos, que o nosso corpo, ele está constantemente recebendo essa frequência de tensão. E muitas das vezes vem do pessimismo, como eu estou falando, né? Vem do medo, vem do pessimismo, vem da ansiedade, vem das preocupações em excesso, vem do desânimo, vem da falta de uma vida saudável, a falta de uma alimentação saudável. Então tudo isso vai implicando no nosso corpo. Então eu tenho esse conhecimento, eu passo isso para os meus clientes, né? Para os meus pacientes, os quais eu atendo. Mas quando foi para aplicar na minha própria vida, entende? Eu não consegui enxergar. Embora eu tivesse ali uma desconfiança de o que poderia ter sido, né? Porque eu parei para pensar o que pode ser, o que pode estar acontecendo comigo. Porque não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez que a minha garganta inflama do nada. Entende? Da noite para o dia a garganta inflamar de uma forma que eu não consiga falar e de sentir dores físicas no meu corpo todo, na minha garganta, de queimar. Então foi isso que eu senti. Mas o que tem a ver a garganta com os rins? Meu rim está sendo afetado e o meu corpo está dando sinais de que algo não está bem e eu preciso tratar, né? Então, conflitos relacionais, o pessimismo, gente, o saudável funcionamento renal também é afetado pelo foco excessivo das dificuldades que eu já falei. Confusão e angústia pela falta de direção pessoal. Você está vivendo esse momento de confusão, de angústia? Você precisa tomar decisão e não sabe para onde ir? Talvez você está aí vivendo esse momento de tensão em que, nossa, eu preciso decidir. Ou talvez você olhe e não vê esperança para o seu futuro. Quantas pessoas realmente estão nessa situação? Talvez você, empreendedor, que está passando por esse momento de crise financeira. Crise financeira é um gatilho para disparar as tensões também no nosso corpo, né? Na nossa mente, no nosso emocional. Então, quantas pessoas estão adoecidas emocionalmente e essas doenças estão sendo reverberadas, né? Demonstradas no corpo físico, através de doenças psicossomáticas, através de dores emocionais, né? E aí, outros sentimentos, por problemas psicológicos herdados, ansiedade, preocupações, como eu já citei aqui. E quando nós estamos estudando, né, como eu tenho estudado e aprendido, existem dois tipos de pessoa. As pessoas que são estimuladas para dentro, que a gente chama de introvertidos, e as pessoas que são estimuladas para fora, que a gente chama de extrovertidos. E falando especificamente das pessoas estimuladas para fora, igual eu sou uma pessoa estimulada para fora, extrovertida, de falar demais, de se expressar. Eu não deveria estar sentindo essa dor. Né? Talvez você fale assim, por quê? Por que foi exatamente o meu questionamento? Por que eu estou sentindo dor de garganta? Eu sei que eu estou passando por um momento de pressão, por um momento de transformação, de confronto, em que eu preciso tomar decisões, em que eu preciso ser assertiva nas minhas decisões, em que eu preciso, de fato, me posicionar em relação à minha vida, em relação à autonomia da mulher que eu sou, da mulher que eu estou me tornando. Então, eu sei que eu estou passando por essas situações.
e elas são pressionadas, são pressões, né? Mas por que a minha garganta inflama? Por que toda vez que eu preciso tomar uma decisão, por que toda vez que eu estou muito sob pressão, que eu estou nessa área de confronto, por que o meu corpo sente isso? Né? Uma vez que eu sou estimulada para fora, uma vez que eu literalmente falo, né, aquilo que eu estou sentindo, e como emocional, que eu ainda sou uma pessoa muito emocional, choro muito, né? Esses dias foram dias de muitas lágrimas, que eu chorei muito. Perdi as contas de quantas vezes eu chorei. Por quê? Porque tá sendo pressionado, porque tá doendo, porque tá difícil. É difícil você sair de um lugar de inércia, de um lugar de independência, de um lugar de infantilidade, que era o meu caso, né? E eu estou profetizando aqui que era, porque eu estou no processo. E é bom vir falar isso, porque às vezes vocês enxergam o outro como super-heróis. E a verdade, gente, é que nós precisamos ir para o lugar da humanidade. Nós somos seres humanos. E como seres humanos somos seres falhos. Né? Estamos sujeitos a falhabilidades, a erros, a fracassos. Mas também estamos sujeitos a aprender com os erros, ao sucesso, né? Quando você aprende a ressignificar, quando você aprende a se conhecer, quando você coloca em prática aquilo que você está recebendo de conhecimento, quando você pratica isso na sua vida, você é habilitado para sair desse lugar, né, de inércia, de dores emocionais, desse lugar de escassez, e vai para o lugar para o propósito para o qual você foi criado. Então, o meu questionamento era o porquê. Por que eu estava sentindo isso? E nos últimos 3 dias eu comecei realmente a sentir uma dor de garganta, um incômodo, uma dor no meu corpo, desânimo. E mesmo chorando, mesmo me expressando, a expressão, ela não foi o suficiente. Olha só, uma pessoa estimulada para fora, que fala, que é emocional, que estava ali chorando. Eu não consegui me expressar o suficiente, ou minha mente entendeu que eu não expressei o suficiente. E o meu corpo sentiu as dores. E meus rins estão sendo prejudicados por causa dessas dores. Então, falando especificamente, né, dessa situação, onde você não consegue expressar tudo aquilo que você sente, ou se expressar da forma correta, mesmo sendo uma pessoa estimulada para fora, o seu corpo ele vai sentir os sintomas, ele vai reverberar aí essa pressão, ele vai mandar a mensagem de que algo não está bem. E é o que o meu corpo está fazendo. As minhas células, o meu sistema imunológico, eles estão combatendo aquilo que eu não consegui expressar e verbalizar em palavras. Há muitas coisas que eu preciso falar, né? Estimular para fora, ele precisa falar, ele precisa verbalizar. Precisa, se for preciso, a gente quer gritar para os 4 cantos que a gente não está bem, né? O foco excessivo na dor, eu não estou bem, né? Enfim. Mas eu aprendi que conviver em sociedade não é todo mundo que precisa saber o que você está sentindo. Então, quando você não encontrar ninguém para que você se expresse da maneira correta, você precisa ter outra forma de se expressar. Você precisa desenvolver outra habilidade para se expressar, para que o seu corpo não sinta, né, esse reflexo, para que você não desenvolva doenças psicossomáticas. E aí, hoje na mentoria, né, enquanto o Biracema estava ali falando e ensinando para a gente acerca dessas dores psicossomáticas, de como que isso reverbera no nosso corpo, de como que isso afeta a nossa saúde emocional, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual, porque existem doenças que se manifestam no corpo físico, na área da emoção e na área espiritual. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de ajuda, mas uma dessas 3 áreas com certeza está gritando aí dentro de você. Talvez você é a pessoa que precisa se expressar e não tem ninguém para te ouvir. Não tem, se olha para um lado, não tem ninguém para te ouvir, se olha para o outro, não tem ninguém. E talvez você seja como eu, estimulado para fora, que grita, que impõe, que chora, que é emocional,
né, que expressa com todo o seu ser ali, que tenta expressar e ainda acha que não é o suficiente. Por quê? Porque não conseguiu verbalizar de fato o que você sente. E talvez você seja como eu, né, que não consiga e esteja passando por esse momento de tensão. Talvez você está aí sentindo dores de cabeça, dores nas juntas, dores no corpo, seus rins estão sendo prejudicados, seu fígado, o seu corpo físico está sendo prejudicado. Ou talvez você está ali preso numa área espiritual, quer vocês acreditem ou não, existe uma área espiritual. Existe algo que a gente está chamando também de energia de vida, para você que associa o espiritual a uma religião. Gente, o espiritual ele vai além de uma religião, né? Mas existe o espiritual, a parte espiritual, a parte da conexão com o Criador de todas as coisas, ou conexão com a natureza, como você quiser chamar, com o ser superior. Existe essa parte espiritual onde nós adoecemos também espiritualmente. Por quê? Porque estamos desconexos da energia que é a fonte vital para nossa alimentação, né? Quando você desconecta, se eu desconectar aqui, por exemplo, o meu carregador, o meu celular ele vai desligar. Por quê? Porque eu desconectei a energia, eu cortei a energia dele, né? Então, quando acabar a bateria, ele vai desconectar, ele vai desligar, ele vai encerrar o sistema, né? Então, assim é as nossas vidas. Quando estamos desconectados da energia, desconectados da fonte principal, nós vamos morrendo aos poucos. Nosso corpo, a nossa parte espiritual, a nossa parte mental, ela vai sofrendo esses reflexos de dores, de morte, de tensões, de desenvolvimento de doenças. E falando especificamente para você que está talvez passando por esse momento, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de preocupação, seja de angústia, seja de estresse, você precisa buscar ajuda. Mas você precisa entender que você precisa de ajuda, entende? Quando você traz a consciência que você não está bem e que por que você não está bem, isso está reverberando para o ambiente onde você se encontra, isso está impactando a vida de outras pessoas de forma negativa, você começa a perceber essa necessidade de estar bem, essa necessidade de mudança, essa necessidade de dar um passo em direção à cura, de dar um passo em direção àquilo que vai fazer bem não só para você, mas para o meio que você convive, para a sua família. Nós temos estudado nesse tempo sobre o cérebro, o funcionamento do cérebro, inclusive um dos livros que vem aí, Cérebro Zero Ponto, onde vai falar das funcionalidades do cérebro, onde vai trazer a importância de se usar os dois lados do cérebro. Então, a mente ela é importante, ela precisa ser estimulada, o corpo ele precisa ser estimulado. Na verdade, tudo aquilo que eu preciso que cresça, precisa de estímulos. Precisa, uma planta para crescer, ela precisa ser colocada na chuva, ela precisa dos nutrientes corretos, da terra correta. Eu não posso toda hora ir lá e pôr a mão. Tem um processo, leva tempo, mas tem um ambiente preparado para ela. Então, o método TRI, o M3, ele é exatamente esse ambiente preparado para você que quer crescer, para você que quer ser curado, para você que quer ser próspero, para você que quer ser transformado, transformada, para você que quer viver a prosperidade nos seus negócios, para você que quer ser destravado na sua mente, para você que quer ter conexão com esse ser superior, para você que quer viver, uma experiência sobrenatural, do natural de Deus, para você que quer literalmente sair desse campo de limitação, dessa energia negativa, Existem as energias negativa, positiva, existe um ambiente, existe todo um contexto que você precisa entender e, na verdade, não só entender, que você precisa viver, a experiência de ser transformado. E é possível. Então eu quero te motivar nesse vídeo, você que está passando por dores emocionais, assim como eu me encontrava nessas dores e estou no processo de cura, gente. Eu sempre quero salientar nos meus vídeos que eu estou no processo de cura. Hoje pela manhã eu estava lendo um livro, depois eu vou trazer mais dicas e insights desse livro poderosos, mas esse trecho do livro que eu não vou contar ainda para vocês, ele fala exatamente assim:
No processo do crescimento, se permita errar, se permita viver esse processo, se permita literalmente, tenha paciência com você. E ter paciência com você é literalmente olhar e falar, cara, eu tô no processo. Eu quero muito, gente, eu acho que talvez você se identifica, você que é estimulado para fora se identifica comigo, talvez você que é estimulado para dentro também. Mas eu quero muito acelerar as coisas. Nós vivemos numa geração onde a gente quer acelerar tudo, né? Onde é tudo rápido demais. E nesse processo de querer muito acelerar as coisas, de querer muito agilizar tudo, a gente não tem paciência para viver o processo. A gente perde a experiência do processo. E aí a gente não alcança o sucesso e o êxito, porque sucesso é jornada. Sucesso e êxito é jornada. Enquanto você percorre a jornada, enquanto você se conhece, enquanto você se descobre, enquanto você é curado, você passa pela experiência, você vive de fato o seu dia, a sua vida, isso é sucesso. Sucesso é eu estar gravando para você aqui esse vídeo, vivendo o processo da dor, mas já sentindo um efeito colateral no meu corpo físico, simplesmente de falar com você que sim, eu me entendi, que o meu corpo está sim, com sintomas do meu quadro emocional. Ok, então como eu vou curar isso agora? Eu vou me expressar da forma correta. E aqui, para encerrar com chave de ouro, para você que é estimulado para fora, que não está conseguindo se expressar, né? Ou não está conseguindo ninguém aí para se expressar, entre para um banheiro, ou entre para o seu quarto, ou vá a um lugar amplo, ermo, grite o mais alto que você puder. Se você achar que as pessoas vão te chamar de louco, se você achar que isso vai causar muito escândalo, pegue um travesseiro, coloque na sua cara e grite com toda a sua força, fale tudo que você quer. Ou melhor ainda, uma coisa que eu fazia muito, e hoje eu tive esse insight de novo, né, que eu quero, inclusive, vou buscar fazer novamente, faça uma aula onde você vai conseguir, uma aula de artes marciais, né, eu fazia kickbox, e eu lembrei, exatamente hoje, eu lembrei da minha mestre ali falando assim, Fernanda, eu teve um dia que eu cheguei, vou contar essa experiência rápido, porque eu acho que vale a pena e vai te dar essa dica. Teve um dia que eu cheguei na aula de kickbox, eu tava muito irritada, mas eu tava com muita dor muscular também, por isso é recorrente na minha vida, e como eu estou descobrindo isso agora, eu estou compartilhando com vocês em primeira mão, já pega isso como um insight poderoso. Nesse dia que eu cheguei na aula, eu tava com muita dor muscular, foi um dia extremamente difícil para mim, foi um dia que eu fui muito contrariada, e eu estava extremamente revoltada, angustiada, com raiva da pessoa que me fez raiva. E eu cheguei na aula e eu falei com a minha mestra, eu falei, olha, hoje não é um dia bom. Eu falei com ela assim, hoje não é um dia bom, eu não tô bem, eu tô sentindo isso. Aí eu fui falando pra ela que eu tava sentindo, ela me olhou com paciência. E ela falou assim, coloque as suas luvas. E eu coloquei minhas luvas, ela falou assim, eu vou te dar um treino diferente. E assim, ela me deu um treino, gente, que eu nunca treinei daquela forma, porque foi o dia que eu mais bati no saco, foi o dia que eu mais gastei tudo, toda aquela energia que estava dentro de mim, foi o dia que eu mais coloquei para fora. E ela, quanto mais ela me provocava, com mais ímpeto eu batia no saco, com mais ímpeto eu chutava, com mais ímpeto eu fazia as atividades aeróbicas. E foi o dia que eu mais transpirei, foi o dia assim que eu precisava realmente tirar tudo aquilo que eu estava sentindo de dentro de mim, sabe? Eu precisava liberar toda aquela energia negativa. E ela foi falando, olha, soca o saco, o que você quer falar? E eu lembro que ela falava assim, se socar não for o suficiente, grite. E eu, e socava. Ela grita mais alto, com mais força. E eu, Ela falou, você quer falar o nome da pessoa? Eu falei, não. Ela, então grita. E eu, E ia socando o saco, ia chutando o saco ali no kickbox. E ela ia passando os treinos. E ela foi treinando comigo e ela falou, vem pra cima. E a gente fez um duelo e ela falou assim, vem pra cima de mim. Ela é mestre, ela já venceu vários campeonatos. Ela falou, você vai lutar comigo, mas você vai lutar olhando nos meus olhos. E aí, gente, foi uma experiência tão marcante pra mim. E como eu sou grata a você, Jéssica,
né? Minha mestre vai ser sempre minha mestre por esse dia, porque isso veio para mim como uma chave hoje, né? Essa lembrança que tinha me sido furtada por causa da situação, como eu disse, né? De estresse que eu estou vivenciando nesse tempo. Mas essa expressão, essa chave que eu lembrei hoje, né? Que talvez vai te ajudar muito. Esse dia foi muito marcante para mim, porque no final da aula, além de perder calorias, óbvio, isso foi muito bom. Além de tirar tudo aquilo que eu estava sentindo, sem necessariamente xingar a pessoa, sem necessariamente falar palavrão, sem necessariamente gritar com alguém, eu consegui me ver livre, meu corpo reagiu de uma forma diferente, eu consegui sentir os benefícios da cura. Cara, é tão simples ser curado, sabe? Vamos desmistificar as coisas. Né? Nós que somos emocionais, infelizmente, eu sou uma pessoa emocional, eu falo infelizmente porque eu ainda não cheguei no lugar de equilíbrio, mas eu vou chegar, calma, eu estou no caminho. E se eu consigo, você também consegue. Se eu posso alcançar o equilíbrio, você também pode. E é para esse lugar de viver o melhor da sua vida que eu estou te chamando nessa hora. Você que chegou até aqui no vídeo, eu estou encerrando. Segue as nossas redes, Terapia Método Tri, M3. Segue o Iraci SG, meu mentor, ao qual eu indico, compre essa mentoria, sua vida nunca mais será a mesma. Segue a minha terapeuta do coração, doutora Fabiane Gomes, segue lá, Fabiane Gomes Oficial. Segue essas redes, acompanhe os nossos conteúdos. M3, massagem terapêutica. Vai seguindo, vai aí absorvendo esses conteúdos, mas não só absorva, como também peça ajuda, chama no direct, mande um comentário, chama no WhatsApp, acesse esse lugar, se permita esse presente de ter o melhor dia da sua vida que é hoje, o melhor momento da sua vida que é agora. Essa é a chance. Não deixe seu corpo adoecer, não deixe o seu tempo passar, não permita que seus dias se esvaiam entre seus dedos sem você ter feito nada para recuperar os seus sonhos, para recuperar a sua alegria, sua energia de vida. Um beijo para você e até o próximo vídeo.